fantástico. Inclusive, ontem eu estava lendo uma reportagem em que um médico falava que quando a gente procura uma evolução própria, a gente procura uma evolução própria para a gente poder se curar, para poder curar os outros. Então, é um exemplo disso que você está falando. Na verdade, a sua força, na verdade, Carmen, isso eu preciso falar. Você é uma grande potência. E quando você vem com a história da sua vida, pré esse momento, com a sua ancestralidade, com as mulheres que te criaram, que são outras potências, então a gente começa a entender um pouco mais dessa força, da onde vem, do que te constrói, né? De onde teu castelo está construído. E eu tinha mais ou menos uma ideia de que esse podcast ia ser maravilhoso, né? Com a sua vinda, mas eu não tinha nenhum tipo de proporção igual. E eu quero mais isso, a gente quer mais isso, né? E aí, assim, só para a gente poder fazer essa conexão da primeira pergunta, a gente encontra a Carmen executiva, a Carmen ali ocupando um determinado cargo executivo, que passa por um momento que talvez seja um dos momentos mais difíceis da vida do ser humano, e aí ela começa a reformular a vida dela, ela começa a soltar, a largar algumas coisas e a se agarrar em outras. E aí, para mim, é a partir daí que surge a yoga. É a partir daí que você começa a buscar, que foi a mesma pergunta que a gente se fez quando a gente criou esse programa. O que falta? Por que essa sensação de incompletude, né? Por que a gente estuda, por que a gente busca, por que a gente vivencia algo e a gente se sente incompleto ainda, né? E a partir das respostas, isso nasceu, né? De como é que isso que eu estou recebendo pode ser repassado para o outro, né? Continua, por favor. Então, as perguntas vieram, né? Entre elas, como que eu me sinto completa, né? E no meio desse vazio, acho que a gente pode chamar assim, né? Que é natural que as pessoas tenham um momento em que elas param, olham e falam, tá faltando alguma coisa. Eu entendi que uma mensagem ficou muito forte para mim, né? Até pelo que eu tinha acabado de vivenciar, que era a vida é agora. E tinha muitas coisas que eu falava, vou fazer depois. Um dia, quando eu tiver mais calma, quando isso, quando aquilo, quando, né? E uma das coisas que eu falava, um dia eu vou fazer, era o yoga. Um dia eu vou fazer uma prática de yoga, né? Isso parece ser legal, eu sou uma pessoa extremamente acelerada, a minha natureza é acelerada. E eu via que as pessoas conquistavam um lugar mais calmo para elas, né? E aquilo me atraía. Diferente de algumas pessoas que falam, não, eu nunca vou conseguir fazer porque eu sou agitada demais. Não, eu olhava e falava, eu quero aquela calma ali, né? Mas eu sempre adiava por conta da correria da vida. Eu realmente já tinha uma vida corrida, mas não com as coisas que eu tinha me determinado a fazer. Eu acho que esse é um ponto importante a se dizer. E aí, o que aconteceu? Eu falei, vou fazer uma prática de yoga, mas caramba, tem tanto tipo, eu vejo todo mundo já fazendo umas posturas que eu não vou conseguir entrar numa aula e fazer aquilo. E aí vi no Instagram a mãe de uma amiga de uma filha minha, dizendo, uma filha minha, só tem uma, a mãe de uma amiga da minha filha, dizendo que ia dar uma aula na praia para iniciante. E eu falei, vou nessa aula. E eu fiz essa prática. E no final da prática, a gente tem o Shavasana. Ai, maravilha. Né? Marcelo, lembra do Shavasana? Você só foi para ele. Momento mais esperado. Shavasana. Então, e o Shavasana, né, o nome da postura em sânscrito já é a postura do cadáver, né? Você fica completamente imóvel e você se entrega completamente. E quando ela falou isso, me remeteu ao que eu tinha acabado de vivenciar, né? Aquele contato ali com aquela experiência. E na mesma hora me veio à mente, assim, né? Ela falou, né, se entrega completamente, confia e tal. As coisas que a gente trabalha mesmo, né? Para fazer o outro soltar, né? O peso que normalmente a gente, se não estiver atento, carrega. E ali eu parei e falei, caramba, e se eu fosse um cadáver agora, né? Falei, pô, nossa, o Eduardo é um homem de bem. A minha filha é uma mulher forte. O Gabriel
cara, Gabriel já é um empreendedor, sabe, assim... São todos foda, né? São. E eu fui tirando um peso, sabe? E fui me entregando ali, e aquilo foi transformador, e eu chorei No ali. Shavasana. Eu já choro à toa, né, gente? Eu não preciso contar isso pra vocês. Eu vivo transbordando pelos olhos, eu É brinco. maravilhoso. Mas assim, no Shavasana eu chorei. Então ali eu brinco que eu fui mordida pelo bichinho do yoga. Né? Ele me pegou e eu falei, eu quero fazer mais. E aí quando eu falei, quero fazer mais, fui procurar Hatha Yoga, Vinyasa Yoga, Flow Yoga, Ashtanga Yoga, Yoga Nidra. Falei, gente, é muito yoga? Para onde que eu vou? Eu sou uma virginiana, né? Eu gosto de mergulhar fundo nas coisas, né? E aí vi um workshop de yoga. Falei, vou primeiro fazer um workshop de yoga para entender esse negócio aí e ver aonde eu me identifico. Fui fazer um workshop de yoga. E aí foi a hora que ferrou. Porque quando eu cheguei nesse workshop, eu entendi que o yoga era muito mais do que aquela prática física que eu tinha feito, que tinha tocado de alguma maneira, eu não entendia o porquê, né? Ali eu entendi que o yoga era completo, que ele trabalhava a mente, ele trabalhava o físico, ele tinha uma base espiritual. E que ele era uma ferramenta, uma filosofia de vida, enfim, um sistema que fazia essa conexão, que era exatamente o que eu vinha buscando há anos. E aí, nessa minha busca, né, caindo um pouco mais para o lado da espiritualidade, eu já tinha sido médium kardecista, dava passe, já estava ali buscando o reiki, enfim. Mas eu ainda faltava alguma coisa, sabe? Assim, as peças ainda não se encaixavam por completo para mim. E aí, de repente, ela vai falar da Gláucia, que é uma pessoa linda, que estava dando workshop, vai falar da parte espiritual e me puxa a Bhagavad Gita, né? Que é a Gita, que é um livro que, na verdade, é um capítulo de um épico indiano, que é o Mahabharata, e a história de Krishna com Arjuna. Porém, eu tinha tido uma experiência pessoal na minha gravidez do meu filho, que hoje tem 29 anos, com a Gita. A Gita foi, assim, algo que tocou o meu coração e foi, assim, de uma importância incrível para mim naquele momento em que eu me vi grávida do Eduardo. Então, quando eu olhei, ainda me remeteu ao espiritual. Eu falei, gente, é completo, né? Eu falei, ainda mais incrível. Aí entendi achei que estava legal começar pelo Hatha Yoga e tal. Comecei a praticar. E uma das coisas que eu falava, um dia eu quero fazer, que eu já vinha acompanhando, era ir a um local que se chama Inquiri Piracanga. E uma amiga virou para mim e falou, pô, minha filha tá morando em Inquiri Piracanga, ela foi para lá e largou tudo, é uma comunidade holística, só usa produto biodegradável, comida vegana e não sei o que. Pô, minha filha é isso. Falei, como é que é o nome desse lugar? Me conta direito. Eu comecei a seguir, né, o Instagram de Inquiri, fui acompanhando e eu já estava louca para ir. E aí eu falei, vou para Inquiri. Né? E na época eu falava com meu marido, né, eu ainda era casada, hoje sou separada, e eu falava, vamos para Inquiri? Pô, não, isso aí não. E eu adiava, e ali eu falei, não, eu vou para Inquiri. E eu falei, gente, vou tirar umas férias de todos vocês, vou para Inquiri sozinha. Eu falei, como que... Gabriel fez uma viagem para o Equador, sozinho, foi surfar no Equador, passou um ano inteiro estudando para o Enem, juntando dinheiro. Quando acabou, pegou e falou, vou para o Equador. Eu falei, gente, eu nunca fiz uma viagem sozinha. Como assim? Eu não posso acabar minha vida sem fazer uma viagem eu comigo mesma. E eu falei, vou para Inquiri. E aí fui para Inquiri. Quando fui pesquisar, tinha um retiro, justamente de quê? De yoga e alinhamento dos 7 chakras em Inquiri. Falei, vou para esse retiro. Fui para o retiro, coincidia com o meu período de férias, né, na operadora. Fui para Inquiri. Acabou o retiro, assim, eu e a professora abraçadas, a Dani, que eu amo de paixão. Acabou o retiro, a gente abraçada, chorando, depois dela ler um texto falando do olhar do professor do yoga. E eu saí do retiro falando para as pessoas que eu tinha decidido fazer do yoga a forma de atender uma necessidade, uma carência interna que eu sentia já há muitos anos, de levar algo mais para o todo, para o universo, para as pessoas de uma maneira geral. Eu sentia falta de fazer algo que não fosse só para os meus,
que não fosse só para os meus filhos, que não fosse... Não que a minha profissão não me trouxesse uma gratificação, muito pelo contrário, na pandemia, então, nossa, como a gente vê o valor de telecom, né, de conexão, enfim, mas eu sentia essa falta no lado espiritual, humano, sabe? E ali eu tomei essa decisão. E aí, quando eu voltei, eu já fui começando a buscar os cursos, mas, pausa, parêntese, lá no workshop, eu já tinha perguntado como que era para ser professora de yoga. E já tinha reparado que ela tinha um estúdio numa sala, num centro comercial na Barra da Tijuca. Opa. Tipo assim, não precisa muito, entendeu? E eu já tinha, aquilo já tinha ficado ali comigo. E em Kiri eu tomei a decisão, vou voltar para o Rio e vou buscar uma formação, quero trilhar esse caminho de uma forma mais profunda. Quando eu voltei, comecei a buscar, e aí eu já busquei uma linha que a gente chama de Bhakti Yoga, né? É o yoga devocional, que é onde você traz uma base mais espiritual. Porque assim, é importante dizer que o yoga não é religião, né? As pessoas, o yoga trabalha a conexão do indivíduo como um todo. Então é a coisa de você conectar o físico, o mental com o espiritual da forma como você concebe, né?